Olá, boa noite. A filha mais velha do casal encontrado carbonizado em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, teria trocado o chip do celular antes do crime. Ela e a companheira são suspeitas de participação nos assassinatos e já estão presas temporariamente. A polícia pediu a quebra do sigilo telefônico de Ana Flávia Gonçalves e da namorada dela, Karina Ramos. Um homem com cerca de 1,90 m de altura, descrito pela principal testemunha do caso, ainda é procurado. Ele teria ajudado a carregar eletrodomésticos, joias e R$8 mil em dinheiro até o carro. A polícia também busca por outros possíveis envolvidos na ação. Um suspeito que seria parente de Karina já foi identificado. Romiuki e Flaviana Gonçalves e o filho Juan Vitor, de 16 anos, foram encontrados carbonizados no porta-malas do carro na madrugada da última terça-feira, numa estrada de São Bernardo do Campo. Tanto Ana Flávia como Karina negam envolvimento nos homicídios. Por enquanto, a gente pode dizer que são inocentes, né? Até as conversas que a gente tem, que elas contam as histórias pra gente das coisas, tudo, e devem entender isso daí. Elas afirmam que são inocentes, não tiveram qualquer participação no crime. Nesta sexta, familiares estiveram na delegacia. O primo de Flaviana Gonçalves disse que o casal não era contra a união homoafetiva da filha. O casal que foi assassinado não era homofóbico, era um casal que respeitava. Eles foram padrinhos de casamento do primeiro casamento da Ana Flávia. Essas imagens do condomínio onde as vítimas moravam mostram a movimentação de Ana Flávia e de Karina. Ana entrou e saiu de carro pelo menos 2 vezes. Já Karina entrou a pé no residencial por volta das 8 da noite. A moça escondeu o rosto com um capuz. Pouco depois das 10h30, o carro da família entra no condomínio. Segundo a polícia, era Flaviana, mãe de Ana Flávia, quem dirigia o automóvel. Cerca de 3 horas depois, já na terça-feira, o carro de Ana Flávia deixa o condomínio, seguido pelo da família. Por volta das 3h30 da madrugada, a polícia recebeu uma ligação relatando fogo em um veículo. Os corpos foram encontrados em seguida. Uma adolescente largou a filha de 3 meses numa calçada do município de Buritizeiro, em Minas Gerais. Câmeras de vigilância registraram o momento. A jovem de 17 anos aparece com a bebê no colo. Em seguida, a coloca na calçada e sai correndo. A adolescente publicou nas redes sociais que deixou a menina para resolver um problema com o pai da criança e que depois a pegou de volta. O casal teria brigado. Ela disse ainda que jamais abandonaria a filha e que sofre de problemas psicológicos. O conselho tutelar foi até a casa da adolescente e observou que a bebê estava bem e sem sinais de violência. Agora a polícia apura se houve abandono de incapaz. Subiu para 30 o número de pessoas com suspeita de intoxicação por causa de cervejas da marca Baker em Minas Gerais. 4 pessoas morreram. Depois de 30 dias de investigação, a polícia concluiu a fase de depoimentos. 24 pessoas foram interrogadas. Ainda não há prazo para a conclusão dos trabalhos. O Ministério da Agricultura identificou dietilenoglicol em 41 lotes de cervejas de 10 rótulos. A Baker assumiu o compromisso de ajudar as vítimas em tratamento de saúde e informou que continua colaborando com as autoridades. Também em Minas Gerais, o número de mortos por causa das fortes chuvas chega a 56. Os bombeiros de Conselheiro Lafayette encontraram o corpo de uma mulher desaparecida desde a última sexta-feira, depois de ser levada pela enxurrada. Também aumentou a quantidade de cidades em situação de emergência no estado. Agora são 196. Segundo a Defesa Civil, 53 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. Em Fortaleza, mais inundações e estragos. No aeroporto, a água jorrava do teto do terminal de passageiros, mas os voos não foram afetados. Os alagamentos complicaram o trânsito. Na região central, carros ficaram submersos. Nessa avenida, uma cratera se abriu debaixo de um viaduto. Na praia do Mucuripe, uma enorme mancha negra apareceu no mar. A prefeitura disse que é resultado do acúmulo de lixo no riacho que desemboca na praia. E o navio plataforma P-70 da Petrobras já foi rebocado de volta para o meio da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. A embarcação de 78 toneladas foi arrastada durante um temporal até a praia de Boa Viagem, em Niterói. Ficou pertinho da orla. Isso porque 2 cabos se romperam durante o processo de ancoragem. A Petrobras afirmou que não houve vítimas ou danos ao meio ambiente.
Um novo balanço do Ministério da Saúde aponta que o Brasil tem 12 casos suspeitos de coronavírus. O governo de São Paulo, que tem 7 pacientes com sintomas, vai criar um comitê agora para monitorar esses casos. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo governador João Dória e o prefeito Bruno Covas. Um centro de operações de emergência será criado e os profissionais da saúde vão receber treinamento especial. R$200 mil serão destinados para a compra de kits de diagnóstico e equipamentos de proteção individual. Não há motivo de pânico, há motivo de difusão de informação correta e orientação precisa para a população. Por enquanto, não houve necessidade de internação em nenhum dos 7 casos suspeitos. São 4 na capital e 3 no interior. Todas as pessoas estão bem e em isolamento domiciliar. Além de São Paulo, os outros casos são do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Ceará. Durante uma reunião nesta sexta, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro discutiu estratégias de enfrentamento ao coronavírus e a situação de brasileiros que estão confinados em áreas de risco na China. E, obviamente, o apoio custa dinheiro, meios que o Brasil vai ter que se esforçar para consegui-lo. Começa pela própria Força Aérea. Quando se precisa das Forças Armadas, não dá para chamá-la de uma hora para outra que ela vai estar em condições de cumprir sua missão. Para 30 nós temos a possibilidade até da Força Aérea cumprir essa missão. Existe a possibilidade. Agora, todo mundo diz que não está contaminado. Aí nós sabemos disso aqui. Tem que fazer um exame prévio lá, tá certo? Quem tiver qualquer possibilidade de apresentar um sintoma não embarcaria. E chegando aqui, pela ausência da lei da quarentena, nós temos que discutir com o parlamento. E por conta da crise no Ministério da Casa Civil, o titular da pasta Onyx Lorenzoni antecipou a volta dele das férias. Lorenzoni, que estava no exterior, tinha a volta ao Brasil prevista para domingo, mas já reassumiu o ministério. Eu preciso compreender, eu preciso conversar com o presidente, entender as razões. Ele também vai ouvir uma série de questões que eu vou esclarecer a ele. Mas a nossa relação é de muita amizade, a nossa relação é de muita confiança entre um e o outro. Nos últimos 3 dias, Lorenzoni perdeu 3 assessores de confiança, todos demitidos pelo presidente Jair Bolsonaro. O primeiro foi o então secretário executivo, Vicente Santini, exonerado por ter viajado à Índia num avião da Força Aérea. Depois, quem caiu foi o substituto dele, Fernando Moura, por readmitir Santini. O último exonerado foi o chefe da comunicação social da Casa Civil, Gustavo Lopes. Ele publicou uma nota em que afirmava que Bolsonaro havia conversado com Santini e decidido que ele deveria continuar colaborando com o governo. O comunicado era uma justificativa para a renomeação de Santini, que depois foi revogada. O ministro, um dos principais aliados do presidente, vem perdendo espaço no governo. Ele foi afastado da função de articulador político, depois viu a Secretaria de Assuntos Jurídicos ser retirada da Casa Civil e, por último, o Programa de Parceria de Investimentos, que era da Casa Civil, acabou indo para o Ministério da Economia. Com isso, crescem os rumores sobre uma possível demissão ou até transferência de Lorenzoni para outro ministério. Ele descarta deixar o governo. Palmeiras oficializou o acordo com o lateral esquerdo uruguaio Matias Vinha, de 22 anos. Ele estava no Nacional e já foi convocado para a Seleção Celeste. Olá, bueno, acá les habla Matías para mandarle un fuerte abrazo a toda la gente de Palmeiras y bueno, esperemos vernos pronto. São Paulo e Ajax não fecharam o negócio e por hora o Antony fica no tricolor paulista. Os clubes pretendem seguir conversando ainda. E o atacante pode deixar o time brasileiro já no meio do ano. O meio-campista Rodriguinho e o Cruzeiro não chegaram a um acordo de redução salarial. O jogador discute a saída da Raposa com o departamento jurídico do clube.